Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos continuar lançando uma luz sobre o cálculo de integrais. Nesta terceira parte vamos abordar as demais funções matemáticas do seno, do cosseno, do exponencial na sua integração e também ver a integral por substituição, um procedimento extremamente importante que aparece no cálculo da maioria das integrais. Se você quer clarear suas ideias sobre cálculo de integrais, não deixe de assistir nossas 4 partes. Roda a vinheta! Agora a gente vai continuar resolvendo outras integrais utilizando outras funções matemáticas. No nosso vídeo anterior, a gente trabalhou apenas com as potências do x, quando eu tenho monômios ou polinômios, tá ok? E a gente viu que toda vez que eu tiver x, eu resolvo apenas com essas duas fórmulas. Todas as vezes eu preciso preparar a função matemática para ser integrada, colocando na forma x elevado a uma certa potência, não importa qual ela seja, negativa, positiva, fração e assim por diante. A única exceção é quando eu tiver x no denominador elevado à primeira, x à primeira, que muitas vezes aparece simplesmente assim e a gente sabe que isso é x à primeira. X à primeira não adianta subir para aplicar esta fórmula. É a única que eu trabalho diretamente e me dá ln do módulo de x e que eu vou estar escrevendo sempre ln de x. Todos os outros x elevado a qualquer potência, você sobe e aplica esta regra. Agora a gente vai ver as demais regras. Existem muitas outras. Se você entender, essas são as mais usuais. Se você entender como que a gente trabalha com estas, todas as outras você vai usar o mesmo procedimento. Então olha só, vamos retomar aí alguns conceitos importantes. Quando eu tiver funções matemáticas, uma coisa, menos outra, mais outra e assim por diante, a gente sabe que isso é um caso de integração bem simples, porque eu resolvo esta integral separada desta integral, separada desta integral e assim por diante. Uma coisa mais outra menos outra, você pode quebrar em várias integrais. Você não precisa escrever a barra em todas elas, basta você aplicar as regras separadamente. Muito cuidado se aparecer uma coisa vezes a outra. Então, isto se resolve de uma certa forma, não importa se aqui for mais ou se for menos. Isto se resolve por integração por partes. Quando você tem a multiplicação entre dois termos, isso torna extremamente delicado a solução desta integral. Você tem que tomar cuidado, não caia em tentações. Você não pode integrar e integrar. Aqui nós vamos resolver integrando, integrando. Por quê? Uma coisa menos outra, uma coisa mais outra. Então você pode sempre aplicar as regras separadamente. Então vamos ver como que fica a integral deste termo aqui. A gente viu que números que estão acompanhando as constantes, que acompanham as funções matemáticas, elas não sofrem integração. Então, se eu vou resolver essa integral, eu tenho certeza que esse 3 e esse 5 não vão sofrer integração, eles vão permanecer. Quem vai sofrer integração é e elevado a x. Esse menos 4, ele permanece, porque ele não sofrerá integração. 7 meios. Eu recomendo para você sempre separe as constantes, para você não se atrapalhar. Porque o termo que será integrado é apenas a função matemática. Por isso que as regras são sempre assim. Ela não vai falar 2 cosseno, menos cosseno, 5 cosseno. Por quê? Porque quem sofre integração é a função matemática, não as constantes que acompanham essas funções matemáticas. Portanto, para resolver isso daqui, a integral de e de x, eu procuro a regra. Está exatamente igual à regra? Ou seja, o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui? Sim. Portanto, você pode aplicar esta regra me dando como resposta e de x. Quero integrar cosseno de x. Está exatamente como está escrito na regra? Sim. Portanto, você pode aplicar esta regra. Vai ser seno de x. Quero integrar seno de x.
Estou vendo a regra, menos cosseno de x. Seno de x está exatamente igual ao que está escrito aqui, na nossa regra. Portanto, você só pode aplicar a regra se estiver exatamente igual ao termo que você quer integrar. E exatamente igual significa igual mesmo, não pode ser parecido. É seno de x? Aqui é seno de x. Se fossem outras variações, seno de 3x, cosseno de menos x, a gente vai ter que ver isso com cuidado, que a gente vai ver na sequência, que são as integrais por substituição. Mas, se está exatamente como está na fórmula, você pode aplicar diretamente a fórmula. Seno de x vai me dar como resposta menos cosseno de x. Fiz a integral de cada termo separadamente e posso escrever uma constante lá no final. Aqui não tenho o que arrumar. Aqui não tem o que arrumar, aqui eu poderia dar uma pequena arrumada, porque a gente sabe que menos cosseno, na verdade, é vezes menos 1 vezes cosseno. Portanto, 7 vezes menos 1 vai me dar menos 7. E esta seria a integral. Esta integral é uma integral indefinida, porque eu não estou marcando o intervalo de integração. Isto é a função que eu tenho um gráfico. Se eu não tenho um intervalo de integração, integral indefinida, resposta com constante no final. Mas se eu colocar um intervalo de integração, significa que eu quero saber qual é o valor realmente da área que está sob o gráfico desta função matemática, acima ou abaixo do eixo x. Portanto, você faria a mesma solução, finaliza escrevendo o intervalo de integração, tá ok? Não precisa escrever a constante, a gente discutiu isso no vídeo anterior, e finaliza esse exercício, calculando o valor disto para x valendo 7, que vai me dar um certo resultado, menos o valor disto, que você pega a calculadora, faça as suas contas. Quando você tem funções trigonométricas, tem que ficar claro o enunciado do problema, se é em graus ou radianos, normalmente é em radianos, você programa a sua calculadora para ela trabalhar com radianos, joga essa conta inteira, ora com x valendo 7, ora com x valendo 2, vai te dar dois resultados, faz essa conta, vai me dar um certo resultado, unidades de área. Ok? Então, quando você tiver as diferentes funções matemáticas, se for exatamente igual à regra, não há problema, você aplica diretamente essas regras. A integral indefinida você coloca a constante, a integral definida você marca um intervalo de integração. Aqui a gente está calculando a variação da função primitiva entre 2 e 7, que isso vai te dar o cálculo da área desta função matemática num certo gráfico, tá bom? Agora a gente vai começar a ver as situações em que não aparece exatamente como está na fórmula. Repare, e de 4x, isto é diferente de e de x. Cosseno de 7x sobre 6 é diferente de cosseno de x. Então, quando for um pouquinho diferente do que está na regra, a gente tem que resolver pela integral por substituição. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos resolver agora uma integral por substituição. Então eu tenho uma integral para ser resolvida, percebo que é uma coisa menos outra, isso me facilita, eu sei que eu vou ter que resolver isto separado disso. Mas aqui eu tenho um problema. Esse 3/5, esse menos 4, cuidado, esse 6 não é uma constante que está aqui fora, está dentro do ângulo do cosseno. O que eu tenho de novidade aqui? O que eu vou integrar não é exatamente como está nas minhas fórmulas, tá ok? Porque o que será integrado aqui é este termo e este termo. O menos 4 e o 3/5 eu sei que são constantes. Portanto, quando não está exatamente igual à regra, você tem que usar a integral por substituição. O que muda na integral por substituição? A fórmula é exatamente a mesma. A diferença é que ao invés de x, a gente vai trocar pela letra U. Aonde você vê x, eu vou trocar pela letra U. Professor, é só trocar x por U em qualquer fórmula de integração? Sim, só trocar x por U em qualquer fórmula de integração. Então, por que eu não estou usando a fórmula anterior?
A fórmula anterior era e de x. Se for menos e de x, não tem problema, é a fórmula anterior, porque é e de x que eu estou integrando. Se aqui tiver sobre 3, não tem problema, porque é e de x que eu estou integrando. Agora, se for e de menos x, e de x quadrado, e de x mais 1, todas elas eu tenho que resolver por esta fórmula. Eu não posso mais usar a integral de e de x dx dando e de x. Esta fórmula só serve para o e de x, não importa quem são as constantes que estão acompanhando ele. Lembra, este menos é menos 1. E isso se aplica a todas as situações. Se eu for integrar cosseno de x, é a fórmula anterior. Menos 3 cosseno de x é a fórmula anterior, porque o que vai ser integrado é cosseno de x. Não importa quais são as constantes que acompanham ele. Agora, se for cosseno de menos x, aí nós temos um problema, porque a fórmula anterior era apenas cosseno de x dx. Então, isto é diferente disto. Então, eu não posso aplicar esta regra para resolver este problema. Eu não posso usar esta regra para resolver este problema. Se tiver um 3 aqui, dentro do ângulo, eu não posso usar para resolver isto, esta regra, que a gente chama da integral padrão. Eu tenho que usar sempre a integral por substituição. Repare, mesma coisa no seno. Não importa quem são os números que estão aqui. Isto eu resolveria com esta regra. Mas, apareceu qualquer variação em que torna o termo que eu quero integrar diferente da minha regra, eu tenho certeza que eu tenho que ir para a integral por substituição, em que eu vou utilizar esta regra aqui. Então, a integral por substituição, você só troca a variável x pela variável u. E agora a gente vai explicar, então, como que funciona isso daí, resolvendo este problema aqui. Para resolver, então, a nossa integral, sabendo que eu não poderei usar a integral padrão, vou ter que resolver pela integral por substituição, porque esses termos estão um pouquinho diferentes. Então, eu recomendo para você, nesses casos, divida a sua integral em termos separados. Portanto, integral de 3e de 4x sobre 5 dx, por isso que há este cochete ou muitas vezes um parênteses, porque esse dx, ele pertence a todos os termos, como se eu tivesse uma distributiva, porque aqui é literalmente uma multiplicação. Então, na verdade, esse termo é uma integral em dx, este termo é uma integral em dx. Então, eu tenho duas integrais para serem resolvidas. Ok? Neste caso, eu recomendo que você divida em var. Por quê? Porque para cada termo eu vou ter que fazer um ajuste, eu vou ter que fazer uma substituição para poder resolvê-los. Então, separe, né? Por isso que tendo menos, mais, menos, você vai construindo integrais separadas. Se eu pudesse aplicar diretamente a fórmula anterior, eu não precisava quebrar. Eu aplicava já direto e resolvia o problema. Então, como que se resolve esta integral, que é este caso aqui? Como que se resolve esta integral, que é este caso aqui? Para todos eles, você vai usar sempre o mesmo procedimento. Toda integral por substituição, que é quando isto não se encaixa exatamente na integral padrão, você vai ter que fazer a seguinte substituição. Este 4x é o que está me gerando um problema, né? Porque se fosse e de x, estava tudo certo. Então, eu vou chamar u de 4x, tá ok? Portanto, esta minha integral vai ficar 3e sobre 5 elevado a u. Isto é uma substituição. Estou trocando 4x pela letra u. Repare que já começa a ficar igual a esta nova fórmula, em que no lugar do x, que era um x cravado, não podendo ser nenhuma variação em cima do x, eu estou trocando pela letra u. Só que toda integral por substituição, você tem duas substituições para serem feitas. A primeira está aqui. A segunda é substituir dx. dx não vira du. A integral tem que ser x em dx, u em du. Portanto, é necessário sempre fazer um cálculo de quantos du's valem um dx. Para isso, você vai usar sempre o mesmo procedimento, que é o seguinte.
Você determinou quem é u. Você vai derivar u. Derivar u na variável x, porque aqui é x. Este é o símbolo de derivação, tá ok? Du dx significa a derivada de u. Portanto, se eu derivei este lado, eu vou derivar este lado. E aqui você vai realmente aplicar a regra de derivação. Quanto é a derivada de 4x? Será 4, tá ok? Você vai ter uma fração igual a um número. Neste caso, a gente sabe que é fração igual a fração. Quando eu tiver isso, eu posso fazer uma multiplicação em cruz. Vou pegar o dx e multiplicar para lá, pegar esse número e multiplicar para cá. Portanto, vai me dar 1 vezes du. Du igual dx vezes 4. 4dx. Mas eu quero saber quem é dx. Portanto, eu preciso me livrar desse 4. O 4 está multiplicando, o 4 vai passar dividindo. Eu vou ter que du dividido por 4 é igual a dx. Repare, agora eu sei quem é este dx. Este dx é du dividido por 4. Então eu vou substituir este termo por du dividido por 4. Isto é uma integral por substituição, tá ok? Eu tenho e de u, du. Repare que isso são as constantes. Constantes não sofrem integração. Então eu consigo terminar este problema separando as constantes, 3 em cima, 5 vezes 4, 20. Separei as constantes. Repare que a integral que eu estou resolvendo é e de u du, apenas, que agora sim está rigorosamente igual à regra que eu tenho, que é a regra da integral por substituição. Portanto, a integral de e de u du, segundo essa regra, me dá e de u. E a gente finaliza. Se eu comecei em x, eu quero terminar em x, não terminando em u. Quanto vale u? U a gente viu que vale 4x. Portanto, 4x. E com isso eu finalizei a integração deste termo. A integral de 3e de 4x sobre 5 me dá 3e de 4x sobre 20. Vou fazer o mesmo procedimento para este termo aqui. Observem bem. O meu problema está aqui. Porque se fosse cosseno de x, não teria problema. Portanto, eu vou falar que u é 7x sobre 6. Com isso, esta integral, eu posso escrever ela como sendo a integral de menos 4 cosseno de u. Porque eu estou trocando esse termo pela letra u. Por isso que é uma integral por substituição. Mas toda integral por substituição, você tem duas substituições para serem feitas. Esta é a primeira, em que você está chamando isso aqui de u. E precisamos calcular o dx. Portanto, para calcular dx, você vai sempre usar esse procedimento. Qual é este procedimento? Derive o u. Vai dar du dx é igual a derivada de 7x sobre 6. A derivada de 7x sobre 6, neste caso, dá 7 sextos. Fração igual a fração. Estou repetindo o procedimento aqui. Vou fazer uma multiplicação em cruz dos termos. Vou continuar aqui. 6 vezes du vai me dar 6du. dx vezes 7, 7dx. Só que eu quero dx sozinho, portanto vou pegar esse 7 e passar dividindo. 6du sobre 7 é igual a dx. Agora eu sei quanto vale o dx. Percebam, isto é integral por substituição. Eu vou trocar dx por 6du sobre 7. 6du sobre 7. E agora eu consigo terminar a minha integração. Todos os vídeos que você vê em outros canais, o professor pode mostrar certas regras práticas, mas todas elas são decorrentes deste raciocínio que eu fiz, em que você estabelece quem é u, deriva u, sempre, du dx, sempre, e faz a derivada do outro termo. Aqui está a resposta da derivada. Faça a multiplicação em cruz.
isole o dx. Se está multiplicando, passa dividindo. Então este procedimento você vai ter que fazer em todas as integrais por substituição. Quando que você sabe que terá integral por substituição? Quando não for e de x, seno de x, cosseno de x. Qualquer variação nesses termos tem que ser uma integral por substituição. Para finalizar esse exercício, separe as constantes. Menos 4 vezes 6 dividido por 7. Menos 4 vezes 6, menos 24. 7. Você está multiplicando os de cima e multiplicando os de baixo. Cosseno de u du. Repare, eu separei os números, as constantes. A minha integral é cosseno de u du, que está exatamente igual a esta regra. Portanto, a integral de cosseno de u du será seno de u. Mas a gente já viu que o nosso u vale 7x sobre 6. Portanto, eu troco aqui por 7x sobre 6. Então, isto aqui é a resposta deste termo da integração, deste pedaço. Solução do problema. Resposta deste termo. 3e de 4x sobre 20. Tanto faz você escrever assim, com 20 debaixo de todos os termos, ou escrever ele separado, tá ok? Porque aqui é fração, fração, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. O outro termo, menos 24 seno de 7x sobre 6 dividido por 7 e mais uma constante. Portanto, se isto é uma integral indefinida, porque não tem um intervalo de integração, a resposta é isto aqui. Se esta integral tivesse o intervalo de integração, ou seja, fosse uma integral definida, o que muda? Você resolve por este procedimento, porque eu tenho 4x, 7x sobre 6, eu sei que tem que ser integral por substituição, e finaliza o exercício fazendo esta conta aqui, certo? Em que você vai calcular o valor disso daqui, a variação da função primitiva, né, que a gente encontrou. Lembrando, como é que você finaliza? Tendo função trigonométrica, você tem que estar atento se tem graus ou radianos. Se não tem função trigonométrica, ou seja, não tem seno, cosseno, tanto faz graus ou radianos. Mas se você tem seno, cosseno, é importante você estar atento se é em graus ou em radianos que esses valores estão sendo fornecidos. Você calcula o valor disso, pega a sua calculadora, valor disso para x valendo 10, menos valor disto para x valendo 8, e você vai obter uma resposta que serão tantas unidades de área. Você pega a calculadora e faz essas contas aí, tá bom? Vamos resolver mais alguns exercícios? Então vamos resolver mais alguns problemas utilizando a integral por substituição. No caso, nós vamos abordar este problema aqui, tá? Raiz de 2x mais 3. Perceba como seria diferente se fosse um problema assim, raiz de x. Menos 4 sobre 3x sobre 5 mais 7. Perceba como seria diferente se fosse assim. Por quê? Quando eu tenho essas situações aqui, eu consigo aplicar algumas regras que a gente discutiu nosso vídeo sobre potenciação, em que eu vou arrumar isso daqui. Desmonto essa raiz. Lembra? Aqui é x a primeira e o índice é 2, raiz quadrada. Portanto, x elevado a meio. Aqui eu posso separar a constante do x, porque a gente sabe que quando for x a primeira, é o único caso em que eu não subo esse x. Não adianta escrever ele x a menos 1. Se você tenta aplicar essa regra, você vê que você cai numa situação de uma incompatibilidade matemática. Portanto, nesta situação, eu consigo preparar os meus termos deixando exatamente igual, né, a minha regra de integração. X elevado a uma certa potência. 1 sobre x. E aí eu aplico direto as regras. Somo 1, x elevado a meio mais 1. Fazendo o MMC, 3 meios sobre 3 meios. Isto é o resultado desta integral. Menos 4 terços.
1 sobre x a primeira é o famoso ln de x. Mais constantes. Lógico, eu arrumaria esse termo aqui, fração dividido por fração, né, para a gente inverter, mas a integral está aqui, está resolvida. A gente vai ver esse caso aqui, em que eu não posso desmontar essa raiz. Não existe o desmonte da raiz quando eu tenho uma coisa mais outra, tá ok? Eu não consigo separar os termos se aqui no denominador eu tenho uma coisa mais outra. Então, eu tenho uma situação que eu não consigo encaixar diretamente essas regras, porque eu não consigo desmontar esta raiz. Eu não consigo separar esses termos em termos de a fração. Então, nós vamos ter que resolver pela integral por substituição. E vamos ver como que a gente vai fazer isso daí. Então, primeira coisa, já falei para vocês, quando percebe que tem integral por substituição, separe os termos. Não invente de querer fazer uma única integral resolvendo diretamente, como eu resolvi aqui, porque não havia nada que ser feito. Era só aplicar diretamente a regra. Portanto, esse dx é dos dois termos, eu escrevo duas integrais. Vou resolver cada uma delas e no final eu junto a resposta na minha integral principal. Qual que é a técnica aqui? Eu vou chamar esse termo aqui de u, tá ok? Portanto, se eu fizer isso, eu vou falar que u é igual a 2x mais 3. Então repare que se você fizer isso, o nosso problema está virando raiz de u. Isso já pode ser desmontado, assim como eu desmontei a raiz de x, é o mesmo raciocínio. Mas qual regra que a gente vai utilizar? A integral por substituição. Se esta é a regra com x, esta aqui é a regra para a integral por substituição, porque em todos os casos eu vou trocar o x pelo u, assim como eu fiz nas demais regras. Então, lembre-se, toda integral por substituição tem duas substituições para serem feitas. Aquele termo que você vai chamar de u, tá bom? Que eu chamei isso daqui. Com o tempo, você vai pegando o jeito. Professor, eu posso chamar u raiz de 2x mais 3? Você tenta esse caminho. Lembrando, quando você falar que u é um determinado termo, você tem que calcular o dx, fazendo o seguinte procedimento. Derive o u, du dx, sempre assim. Derive o termo que está aqui. Se você colocou aqui raiz, se você quis chamar tudo isso de u, você tem que derivar raiz de 2x mais 3. Quando você percebe que essa derivada já é um pouco enroscada, vá para os termos mais simples. Eu vou chamar de u apenas esse termo, porque essa derivada é bem simples. Derivada de 2x, 2. Derivada de 3, 0. Estou derivando. Portanto, caímos naquela situação, fração igual a fração, multiplicação em cruz, 1 vezes du, dx vezes 2, 2dx. Pego esse 2, passo dividindo, porque eu quero o dx sozinho. Esse é o procedimento de todas as integrais por substituições. Você define quem é u, deriva e isola o dx, fazendo uma multiplicação em cruz e se livre desse termo. O 2 passando dividindo, vai ficar du sobre 2 é igual a dx. Portanto, raiz de u vezes dx, dx du sobre 2. E a gente já vai resolver isso daqui, porque agora a resolução disso daqui está fácil. Raiz de u é a mesma coisa que meio, porque aqui eu posso fazer essa substituição, porque eu só tenho um termo dentro da raiz. Agora eu vou fazer a integração. Separe as constantes, isso é constante. Portanto, esse 2 eu estou colocando para fora da integral. Lembre-se, não pode ficar assim. Então é 1 aqui em cima. A integral é u elevado a meio du. E eu vou aplicar essa regra. U elevado a uma certa potência du. U elevado a uma certa potência du. E eu sigo a mesma regra. Vou somar 1, meio mais 1. Vai dar u elevado a 3 meios. Dividido por 3 meios. Né?
vamos arrumar isso daqui. Eu já posso, uma vez que eu terminei, porque eu terminei a integração aqui, eu já posso voltar com o valor de 2x mais 3, tá? Vou arrumar esse termo aqui. Meio tá aqui, vou fazer aqui em cima. É dividido por 1. elevado a 3 meios dividido por 1. Portanto, mantenho o primeiro vezes inverso do segundo. Tá ok? Posso simplificar aqui. Resposta desta integral vai ser elevado a 3 meios, porque aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Quem é 2x mais 3, que é o meu elevado a 3 meios dividido por 3. Esta é a resposta desta integração. Então, defini quem era substituí o dx e resolvo a integração como se fosse um x normal, aplicando a mesma regra. Só que no final, no lugar de eu escrevo 2x mais 3, tá bom? Então aqui a gente tem, como resposta desse problema aqui, 2x mais 3 elevado a 3 meios sobre 3. Se precisar de qualquer coisa, você volta um pouquinho o vídeo. Vou resolver isso daqui. Com o tempo, você vai pegando o jeito de quem eu vou chamar de No caso, eu vou chamar de todo esse termo aqui. Tá ok? Professor, e se eu chamar só o 3x sobre 5? Pode? Pode, você faz o teste. Você começa a resolver o seu problema. No meu caso, eu estou chamando de 3x sobre 5 mais 7. Se você falar que é só o 3x sobre 5, você vai começar assim e desenvolve o exercício. Se der para resolver, ótimo. Se não der, você volta e chama um outro pedaço de Estou chamando 3x mais 7. Então, vou fazer este mesmo procedimento. dx, sempre assim. Derivada deste termo, derivada de 3x sobre 5. Derivando isso, dá 3/5. Derivada de 7, 0. Portanto, a derivada disto me dá como resposta apenas isso daqui. Se você tem dúvidas sobre derivadas, você tem que olhar o nosso vídeo lá atrás das derivadas. Aplicação de regras de derivação, tá ok? Aqui, multiplicação em cruz. Repare, sempre o mesmo procedimento. Portanto, 5 vezes du, 5 du. dx vezes 3, 3dx. Passo 3 dividindo. Na integral por substituição, eu estou sempre identificando quem é e substituindo dx. Identifiquei quem é substituo dx. Esta integral vai ficar menos 4 sobre vezes dx 5 du sobre 3. E aqui eu posso resolver. Observem bem. Elevado à primeira, como se fosse um x à primeira. Então a gente sabe que a resposta disso vai seguir esta regra, que no lugar do x, eu vou ter Isso que é a integral por substituição. Você troca o x por Quem é o seu normalmente? Alguém que não seja x. X mais 1, x quadrado, x a terceira mais x quadrado. Qualquer coisa que não for x cravado é o que você vai chamar de Portanto, aqui, multiplicando os números, separando as constantes, menos 4 vezes 5, menos 20. O 3, posso separar ele. A integral du, a primeira embaixo, vai ser ln de Quem é o nosso É este termo. Portanto, eu vou finalizar escrevendo 3x sobre 5 mais 7. Esta é a resposta desta integração. Resposta final. Eu tinha dois termos, escrevo a resposta do primeiro termo mais
a resposta do segundo termo, que vai ser menos 20 terços. Então, menos 20 terços ln de 3x sobre 5 mais 7 mais constante. Então, essa é a solução do problema. Espero que tenha dado para você entender que toda vez que eu tiver uma integral por substituição, você tem que chamar alguém de u e a partir deste procedimento você calcula dx. Substitua os termos e resolva a integração usando as mesmas regras que você tinha anteriormente, né? Repare que não há o acréscimo de nenhum termo a mais. Você só troca o x pelo u. Na sequência agora, a gente vai começar a ver no próximo vídeo a integração por partes, quando eu tiver um termo vezes outro termo, tá bom? Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz pra gente, compartilha com seus amigos. Um grande abraço em x e até o próximo vídeo. Obrigado!